Direto das praias mostra o que rola além das ondas em nosso litoral. Surf, artesanato, comportamento, quem come quem nas praias. É a cadeia alimentar na fauna costeira, a biologia marinha, o mergulho, o núcleo São Sebastião do Parque Estadual da Serra do Mar. Tudo isso aqui no... Direto das praias. Direto das praias. Passar uns dias numa praia de águas límpidas, passear em plena Mata Atlântica e tomar um refrescante banho de cachoeira na Serra do Mar. São prazeres que fazem a alegria de quem mora nas grandes cidades. Dão equilíbrio contra o estresse da vida moderna. Não há dinheiro que pague. Assim é São Sebastião, com seu centro histórico, suas matas protegidas pelo parque e suas praias preservadas na costa dos Alcatrazes. Para mim, o futuro das praias é uma conscientização das pessoas, mantendo as praias limpas, e eu acho que isso é importante para que as crianças possam aproveitar bastante a natureza. Por quanto tempo continuarão preservados esses jardins vizinhos da região mais urbanizada do país? Há quanto tempo São Sebastião existe? O Eduardo Hipólito do Rego, ele já foi secretário do Meio Ambiente de São Sebastião, ele foi presidente do MOPRES, que eu acho que talvez tenha sido o movimento mais importante de preservação aqui dessa região, e ele é também um dos descendentes da família que criou a Fazenda Santana, se não estou mentindo. Tá certo. O Eduardo Hipólito vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Por favor, Eduardo. Bem, a fazenda tem alguns documentos que, na verdade, teve uma época que um cartório aí pegou fogo. Aí o pessoal se baseia, ou começa a contar a história da fazenda a partir do inventário de uma das primeiras que chegaram aqui, e que no inventário naquela época era o que tinha a grande quantidade de elementos, tinha quantidade de escravos, quanto que produzia por ano, o que você negociava, quanto de açúcar. Inclusive teve uma moça que fez uma pós-graduação aqui na fazenda, que a pós-graduação dela era com as senhoras de engenho, olha que coisa legal. Uau. E uma das histórias que ela contou inteira foi da Antônia Margarida de Jesus, que foi a primeira que veio para os idos de 1742, por aí. E essa é a data do inventário. Lógico que tem mais história para trás, então por aí você imagina quanto tempo que tem essa coisa toda aí. Mas então, a Antônia Margarida de Jesus, ela, no inventário dela, ela rolava lá a quantidade, e essa moça que fez a pós-graduação, ela também trouxe uma série de quantidade de açúcar que era produzido, o que levava para Santos, o que era negociado com o Rio de Janeiro. Inclusive teve uma época que quebrou mais de 28 engenhos aqui da região quebraram da noite para o dia, porque o governador do estado disse que só podia vender açúcar para Santos. E o pessoal negociava com o Rio de Janeiro, que era a corte, e era onde se conseguia um preço melhor na venda do açúcar, tanto mascavo quanto o açúcar inteiro, em placas. Eles faziam vários tipos. E as pipas de aguardente também, que era outro derivado da cana, né? Então aqui era uma fazenda tipicamente açoriana, né? A engenharia dela é toda açoriana, leva em consideração muito a canalização de água, de corpos d'água, que tem muita água, né? Então eles utilizavam... Isso é um aqueduto aí? É, um aqueduto. Aqui em cima a água passava e girava a força motriz de uma grande roda, que aqui nesse galpão onde está tendo a reunião, uma série de maquinários trabalhavam 24 horas por dia. Inclusive nessa pesquisa da moça, ela fala que chega a ficar 3, 4 meses trabalhando 24 por 24, produzindo açúcar, vários tipos de açúcar, cana, derivados. Patrimônio tombado, a Fazenda Santana fica próxima ao Centro Histórico de São Sebastião, onde se encontram casarões da mesma época. Alguns deles já tiveram suas fachadas restauradas a partir de estudo e orientação da arquiteta sansebastianense Fernanda Palumbo. Esses estudos dela mostram como São Sebastião era no século XVI,
e como sua área urbana mudou nos 2 séculos seguintes. Fernanda Palumbo também foi arquiteta responsável pelo restauro da igreja matriz da cidade. Fernanda, conta para mim como que você conseguiu resgatar as características originais da igreja. Olha, não foi um trabalho fácil. Primeiro, a gente foi atrás de achar plantas antigas da igreja. Certo. A mais antiga que a gente achou foi de 1969, era uma planta do Condefate, mas bem simples, sem detalhe nenhum, de esquadria, não tinha desenho nos altares, nada. Então a gente pegou essa planta e começou a fazer levantamento, né? Eu e outro arquiteto da prefeitura, a gente vinha, desenhava aqui dentro e tudo mais. Começamos a procurar fotos antigas, para ver os elementos originais. E tem um fotógrafo na prefeitura, Edivaldo Nascimento, que faz uma pesquisa de fotos antigas, ajudou muita gente. E daí começamos a desenhar a partir dessa pesquisa iconográfica. Certo. E quando começou aqui o restauro, realmente, aconteceu fatos inusitados, por exemplo, foram encontradas imagens emparedadas. Como que foi isso aí? Assim, foram algumas surpresas que surgiram durante a obra, porque a gente estava... Uma coisa que não estava no projeto era rebaixar a Capela Mor e reabrir algumas janelas. Mas a gente descobriu uma foto depois do projeto pronto e modificamos o projeto a partir dessa foto de 1908. E tivemos que reabrir essas 3 janelas. Quando a gente começou a fazer esse serviço de reabrir janelas, o pedreiro encontrou um oco. Uau! E ele ficou meio preocupado, né? Porque sabia que podia ter alguma coisa meio diferente. A empreiteira está acostumada a trabalhar em igreja, né? Certo. Daí chamou o pessoal da obra, a gente veio e tinha um oco na parede com santos do século XVII. São imagens de barro, bem primitivas do Brasil, início da colonização mesmo. Nossa, que interessante. Inclusive, uma delas tem a data inscrita, que é 1626, se não me engano, alguma coisa assim. Tá. E a igreja de quando, você sabe? Olha, a data da igreja é super imprecisa, porque ela não tem documentação. Né? Livro do tombo, a gente não encontrou até agora. Mas ela... Quando o povoado foi levado à categoria de vila, em 1636, a lei portuguesa já obrigava a ter a igreja. Ah, tá. Então, quer dizer, pelo menos um templo aqui em São Sebastião, como matriz, já existia nessa época. Certo. Agora, a gente não tem certeza se era isso que está aqui hoje. Aliás, a gente tem quase certeza de que não é, de que isso aqui é do final do 17. Mas é uma pesquisa que está sendo feita pelo arqueólogo, pelo Wagner Bornal, e ele está tentando descobrir. Tá. Porque como a gente está encontrando muito resquício de sepultamento aqui, talvez tenha sido um terreno santo, reaproveitado. Sim. Podia ter uma capelinha menor, que foi sendo aumentada. No início do século XX, quem chegava a São Sebastião tinha essa vista do lugar. Essa foto, de 1906, faz parte dos registros da Comissão Geológica e Geográfica. Documentava a região para facilitar o seu desenvolvimento. O Edu, e houve um momento que a fazenda deixou de ser cana? Como é que foi? Na verdade, ao longo desses anos todos, até os dias de hoje, os ciclos todos de urbanização da cidade, né? A pressão urbana, Sim. as novas atividades, a própria queda do ciclo canavieiro, depois entrou o ciclo de café aqui que não deu certo, depois uma série de outras explorações rurais, a fazenda passou a ser de frutíferas, aí teve uma enchente violenta em 67 que detonou tudo. Quer dizer, aqui tem vários ciclos, aí depois o asfaltamento da BR, chega uma nova realidade urbana para a cidade e a propriedade foi diminuindo. Claro. Edu, e me diz uma coisa, e você como ambientalista, você está participando de uma série de representações, né? Conta para mim o que você está conseguindo, que representações são essas? Bom, eu estou com 4 ONGs, pelo menos, em atividade, trabalhando em diversas fronteiras aí. Podia destacar para você o gerenciamento costeiro, que está discutindo o zoneamento ecológico e econômico da região. O Comitê de Bacias, que definiu R$ 1 milhão esse ano para projetos